Sônia. Sim. A Sônia nasceu aonde? Cresceu aonde? Desbravou aonde? E aonde você hoje está? Sim. Então, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Nasci numa cidade... Natal, porque minha infância toda foi no interior de Santa Cruz, mas sou potiguar, né? Sou nordestina, com muito orgulho. Amo a minha terra. Eu acho que o povo nordestino é um povo com muita garra, Sim. muita determinação. E foi criado, digo até que o Nordeste foi criado para trabalhar. E da onde que nasceu a minha empresa, Monte Santo? Essa semana passada, a Luana fez 12 anos. E eu estava olhando para ela, né? E, assim, ter a Luana foi um preço que eu paguei muito alto, até espiritualmente. Eu digo que foram situações que Deus foi transformando até coisas, maldições em bênção, porque, assim, foi um preço alto que eu paguei para ter minha filha. E se eu não tivesse passado por tudo isso, que era ter tido a minha filha sozinha, quando eu engravidei, princípio de aborto, fui demitida grávida. A empresa, na verdade, ela criou uma estratégia que eu pedisse as contas, né? Tirou minhas comissões. Basicamente, ela me obrigou a querer demissão. Então, entrei com rescisão indireta, então passei todo esse processo. Aí, olhando para ela, eu falei, cara, eu acho que o propósito nem é meu. Minha filha que foi escolhida. Olha que bênção. Porque, olhando para ela, tudo existe por conta da minha filha. Sim. Porque eu necessitei ter renda para sustento dela, mas eu precisava de algo mais do que dinheiro. Tempo para minha filha. Isso é importante. Porque se eu até tinha trabalho, como eu sempre fui muito boa profissional, nunca faltou trabalho para mim. Sim. Porque e você trabalhava com vendas? Sim, trabalhava como gerente de venda, Sim. mesmo a empresa ter feito essa palhaçada na época. E graças a Deus foi uma bênção, porque senão eu estava ganhando R$5.000 até hoje. Mas foi a maldição que Deus transformou em bênção, né? Sim. Foi a estratégia, foi a zona de expulsão. Porque Exatamente. A gente não entende na hora, né? Hoje a gente começa a entender o que começa a entender. Mas, se não fosse tudo que eu passei, grávida, eu era remo de família, a mais velha da minha mãe, eu que tenho a infância, que outro dia a gente pode falar sobre a minha infância, que eu acho que é onde começa toda a minha história. E é como que hoje eu estivesse restituindo tudo que eu vivi na minha infância, que aí já é uma outra oportunidade. Porque hoje eu entendo que está tudo lá, mas onde começou a minha empresa? Foi no dia que eu olhei para minha filha, recebi uma proposta para trabalhar como gerente geral de um grupo, e eu até fui. E aí, quando eu cheguei nessa empresa, eu tinha que trabalhar de 10 às 10 da noite. Sim. Uma bebê de 6 meses. Nossa. Não e tinha, solo, né? Solo, não tinha um pai. Quem me ajudava era minha sobrinha, que está comigo até hoje, que eu estou treinando para ser minha diretora, em nome de Jesus. Será? E está fazendo um trabalho lindo também. Sim. Mas, assim, eu tive que... Aí, naquele dia, meu coração apertou. Aí eu entendi o que é ser mãe. Que todos os dias tem esse conflito, Sim. tá? Quando eu tenho que viajar, mexe comigo. Acho que você deve ver isso também, sim, também né? vivo. E aí, eu fui para a empresa, era uma empresa que pagava um bom salário, tipo... Era um salário bom, tinha status, era uma adega de vinhos, era em loja de shopping, eu ia viajar. Então, era bem interessante. Era o que eu queria muito se eu não fosse mãe. Exato. Quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar na minha filha. Eu falei, vou sair de manhã e vou voltar de noite. Sim. E como é que eu vou ver minha filha? Aí foi me dando aquele aperto, aí eu fiquei vendo a minha bichinha sozinha. Aí eu agradeci o Alexandre. Coisa boa a gente falando da empresa, né? O nome da empresa é Adega São Cristóvão. O Alexandre foi super generoso, que é uma empresa que tem Natal muito boa. Mas eu não fiquei. Mas eu não fiquei justamente por conta da minha filha. Aí eu voltei... Aí, São prioridades, isso, né? aí vou trabalhar numa empresa que... Eu, na verdade, nem cheguei a sair. Eu só ia sair de lá para outra, que ganhava um salário... Tipo, hoje era como que fosse mais ou menos 2.200. Sim. Que eu era gerente também, mas eu tinha uma flexibilidade de horário, né? Só que a sala não fechava. Porque, assim, eu tinha que pagar conta, comprar leite para minha filha... Ainda tinha pego um carro que o motor era batido. Nossa. E todo dia tem que colocar 1 litro de óleo. Então, minha prioridade era leite, Sim. fralda e óleo. E óleo para o carro. Do carro. Sim. E, Esse é o meio de transporte. Impressionante, a gente como mãe, que faltava para mim tudo. Mas para eles... Mas a Luana, eu não comprava o leite, menos do que podia ser bom para a idade dela, né? E aí eu comecei, E eu não tinha, e aí o meu salário estava preso, porque eu entrei com a rescisão direta do salário antigo da empresa. Sim. Não tinha o que fazer. E aí passou o tempo, veio uma moça, e eu sim, aí essa empresa que eu ganhava 2.200, como que fosse hoje. 2.200 a 2.500,
ela não me pagava um bom salário, porque a realidade da empresa não era uma empresa pequena, Sim. mas eu tinha flexibilidade de horário. Aí Que eu era o que pegava de você precisava 2, naquele isso. momento. Só que Sim. faltava tudo. Faltava. Resumindo, eu era Você teve que fazer uma escolha. tive que fazer uma escolha. Mas Ou aí, você ficava mais tempo com a sua Isso. filha, ou você priorizava a sua vida profissional. E naquele e eu momento. abri pela minha filha. Exato. Aí foi quando eu fui comprar. Aí passou um tempo. Aí eu lembro que Luana devia ter mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio por aí. Aí veio uma moça me vender brinco. Uhum. Uma bolsinha de brinco. E eu não tinha condições de comprar um brinco de bolinha, como fosse um ponto de luz, que Sim. era R$30. Porque R$30 naquela época hoje era como que Nossa. fosse 80 para mim, Exato. R$100. Sim. Aí eu lembro que eu perguntei para a moça assim, como é... E a conta nunca fechava, menina. Não fechava nada. Andava igual uma maluca, porque, gente... você não se cuida. Meu Deus, não tem como você se cuidar sem dinheiro, meu povo. Hoje vocês vêm mais arrumadinho, um rostinho mais esticado, uma roupinha melhor. Gente, hoje eu tenho como fazer isso, mas antes eu não tinha. Sim. Ou eu comprava roupa para minha filha, comida eu comprava para mim. Não, é Então, uma quando eu escolha. pegava uma promoção de um macacão na promoção, eu pegava 3 igual. Preto, azul e vermelho. Pronto. É o que tinha. É uma roupa só e isso não aí. tinha o que fazer. Mas ser mãe é isso, Ser né? mãe é isso, né? A gente escolhe, muitas das vezes a gente se anula, Sim. né? Mas ser empresária também É. Peço tem Sim. sido... Não, mas você está falando uma coisa, e assim, eu sei que ainda não terminou, mas a sua virada de chave, você vê, foi pela sua filha e mais por uma necessidade. Você queria algo mais. Sim. Você queria algo Sim. mais, porque aquilo ali não te bastava. Eu precisava melhorar a vida da minha Exato. filha e eu precisava ter tempo com a minha filha. Sim. Nem que eu levasse ela para o trabalho, porque assim, às vezes, leva a filha para o trabalho, mas só o filho estar com você, isso é qualidade assim. Porque ela não vai guardar, a criança não vai lembrar quando ela crescer, eu tiro por mim, não é a quantidade de brinquedos caros que ela Não. tem, mas é o quanto tempo ela teve com a mãe dela, Isso aí. ou com o pai. Isso aí. E aí, pronto, aí eu fui comprar esse brinco, perguntei para a moça foi para minha filha. Aí, olhando para ela essa semana passada, eu falei, filha, você tem noção que você é escolhida? Eu falo, você é Salomão. É isso. Porque eu digo que eu sou Davi, que eu tive que guerrear. Aham. Até hoje estou guerreando ainda, né? Para conquistar. Ela não, ela foi escolhida com esse propósito. Falei, filha, se você não tivesse nascido, as quase 3 mil mulheres não teriam a oportunidade que elas têm hoje. Exato. Esse monte de gente trabalhar para a empresa não teria renda. Uhum. Porque não teria tido uma necessidade. Exato. Aí eu fui comprar o brinco, eu perguntei quanto que é o brinco, R$30, eu fui fazer cálculo. Sim, porque o dinheiro da empresa que eu tinha correção direta ficou preso. Uhum. Então, o choval da minha filha todo eu ganhei. Foi a época da provisão. Sim. Assim, tudo que você imagina, eu já passei as fases da provisão. Agora já estou na parte de colher. Sim. Mas mesmo assim, com muita sabedoria, porque se eu me empolgar, né? Exato. Tem que dosar, Mas foi na né? provisão, sabe, Francine, que eu vi o grande amor de Deus. Não é agora. Sim. Agora eu estou colhendo. Exato. Tudo que eu fui plantando, com muito suor, com muito sacrifício, abrir de mão da minha vida pessoal, que foi uma das coisas que eu mais fiz. Uhum. Com quem andar, com quem viver, relacionamento. Uhum. Porque isso é uma das coisas que, como mãe, eu tive que fazer. E como empresária, mais Também. ainda, porque a gente passa a ser um bom número. Uhum. A gente já não sabe se a pessoa está se aproximando da gente porque a gente tem uma situação ou porque a gente é bonita. É isso aí. É isso. Mas E aí a gente tem que abrir de mão de tanta coisa em prol de propósito. Sim. Aí comprei o brinquinho, perguntei quanto que era, R$30, paguei em quanto tempo. Eu fui calcular assim, 2 meses eu tinha esse dinheiro para pagar aquele brinco. Aí consegui comprar o brinco, paguei em 2 meses, aí perguntei para a moça como é que eu fazia para vender. Sim. Aí ela me direcionou. A princípio ela não quis me passar, mas Deus tocou no coração dela, que é onde entra a mão de Deus na minha vida, né? E aí, que ela nem tinha essa amizade comigo. E aí, comecei a vender. Quando eu peguei aquele pano de semijoia, aí eu pensei, eu consigo vender. E ainda trabalhando como gerente numa loja lá no Cidade Jardim. Que na época era lápis de cor. Também está tudo ok, né? Então, nome bom a gente fala. E aí chegou uma hora que eu comecei a ver que eu ganhava mais dinheiro vendendo semijoia do que sendo gerente. Você começou a empreender, vendendo semijoia para mas trabalhando como CLT. Sim, como Ou CLT. seja, você começou a empreender, sim. você não largou, Não. você teve aquela visão, começou Porque eu a tinha empreender. que ter renda certa, Exatamente. né? Foi como uma renda extra que Isso. hoje se tornou Só que eu a sua percebi, principal. aí o que eu fazia? Eu não gastava meu dinheiro. O que eu ganhava da semijoia, eu não gastava nada. Tirava uma besteirinha para Luana, para o básico. Sim. E aí eu comecei a fazer engraçado, eu mesmo fazia contabilidade, olha,
tipo assim, se eu ganhasse R$1.000, eu só tirava para mim R$100. Certo. Um exemplo, 90% eu reinvestia. Reinvestir. Né? Que é o melhor investimento, Isso. né? Aí, quando eu comecei a ver que eu não estava mais desenvolvendo dentro da loja, falei com a dona, falei, Lorena, eu queria fazer uma conta. Não era grandes coisas, mas R$3.000, R$4.000 me ajudava muito. Sim. Aí ia ter uma feira, que inclusive 10 anos atrás, inclusive hoje a Monte Santo vai estar nessa feira do Rio. Olha que... Em abril, agora dia 30 e 31, eu vim há 10 anos atrás para essa feira, no Rio de Janeiro, visitar como cliente. Agora eu estou indo como expositor, olha que legal, lá no Rio de Janeiro. Olha que virada, hein? Um stand Que virada, lá. Eu hein? estou extremamente assim, saber o que vou fazer, porque eu nunca passei de uma feira de semijoia, primeira vez. E eu sei que eu estou com gente grande, porque foi quando eu vim há 10 anos, foi para uma feira, eu não tinha nem me tocado nisso, foi para uma feira dessa que eu vim. Eu vim para São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. E aí falei com ela, fiz um acordo, assim, sempre joguei muito limpo com as pessoas, sabe? Eu vi que eu não estava desenvolvendo legal com ela, e eu cheguei e falei assim, vamos fazer um acordo, eu estou ganhando mais aqui. E ela foi super, super gentil. Aí liberou algum dinheirinho que tinha lá e eu fui fazer. Aí é onde entra a loucura do profeta, né? Porque até ali eu não tinha nada. Eu tinha um cálculo como que fosse hoje, mais ou menos. Vamos colocar R$10.000. Eu pensei assim, eu ia vender um carro que já estava todo ferrado, com mais o dinheirinho do acordo. Aí eu pensei, vou ficar mais ou menos uns R$8.000 a R$10.000 e guardava dinheiro para tudo. Isso. Tudo, guardava. Eu aprendi tanto guardar, Francine, que hoje eu estou aprendendo a gastar. Minhas amigas, nossas amigas, que adoram gastar, né? Sim. Que põem a gente para gastar. Então, assim, Mas tem tempo para tudo, né, Sônia? Pois é. Aquele momento não era o momento de você. Mas você sabia que era um momento de crescimento seu. Então, você precisava poupar. Mas você sabia que a gente também cria outras situações? Cria. Porque eu fui ensinar, eu me dominei a não gastar. A não gastar, sim. Que aí, hoje é um exercício. Então, graças a Deus, aí eu tive que buscar terapia, essas mentorias, para poder evoluir, aceitar a condição que eu estava. Que justamente as mentorias que a gente faz. Que você não enxerga aonde você está. Porque a sua mente ela fica travada no que você já viveu. E aí vem as crenças limitantes. Porque você já passou por um momento. Você passou por um momento de escassez. Então, a sua mente ela fica programada o quê? Eu não posso gastar, porque eu não quero voltar para aquilo que eu vivia.